Hoje nós vamos ler no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 1. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Agora, capítulo 19 e o verso 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Amém. O Senhor há de nos ajudar nesta manhã. O capítulo 17 é a primeira referência ao profeta Elias. E o capítulo 19 é a primeira referência ao profeta Eliseu. Aparentemente, o Elias apareceu do nada. Só que ninguém aparece do nada. Se essas pessoas aparecem aqui como Elias, já diante de Acabe, o rei de Israel, é porque eles tinham uma vida consagrada a Deus. Então ninguém aparece do nada. Quando a gente lê em Atos 16, aparentemente o Timóteo aparece do nada. Só que escrevendo a primeira carta a Timóteo, o apóstolo vai falar da sua avó, da sua mãe, e como Timóteo foi ensinado, e como Timóteo foi salvo, por ouvir o Evangelho. Então ninguém aparece do nada. Os servos de Deus devem estar sempre ocupados com Deus. Pedro disse que no tempo oportuno o Senhor nos honrará. E quando a gente lê isso, a gente lembra de Davi, que quando Samuel foi ungir Davi, primeiro passou os moços mais velhos, mais fortes, mas era o tempo que o Senhor queria honrar Davi. E ele tirou Davi de trás das ovelhas e pôs no trono de Israel. Então, o Elias está vindo aqui de um lugar onde alguns pensadores dizem ou compara com o fim do mundo. E ele aparece aqui já diante de Acabe, dizendo: segundo a minha palavra,
não vai haver nem chuva e nem orvalho. E por 3 anos e meio não choveu. Só que depois o Tiago vai falar que para isso ele orou com instância. Era um homem de oração. Lá naquele lugar distante, ele estava se consagrando, mesmo sem saber que o Senhor o colocasse diante de um rei, para uma profecia tão ousada como esta. Mas o Senhor tirou Elias de lá e colocou frente a frente com Acabe, e ele disse: segundo a minha palavra, não vai haver nem chuva, nem orvalho. Aparentemente também o Eliseu aparece do nada. Mas na medida que a gente acompanha Eliseu junto com Elias, a gente vai começar a conhecer um pouco da dedicação daquele homem. E no seu chamado a gente já percebe que aquele homem era um homem de família, de princípios. E nós aprendemos aqui nesses dias que Deus só chama gente que trabalha. Chamou André e Pedro, chamou Tiago e João, chamou Mateus, chamou Enoque. E ele só chama aqueles que trabalham. O Eliseu estava arando terra. Tinha 12 juntas de bois. E ele está lá com a última, trabalhando, e Elias passou por ele e lançou o seu manto, que isto significa um chamado de Deus para Eliseu substituir a Elias. Naquele tempo, Israel era adorador de Baal. Uma nação religiosa que conhecia os feitos de Deus, a história daquele povo. E eram adoradores de Baal. Ontem nós falamos do jugo desigual. E o Acabe tinha casado com Jezabel. Era um jugo desigual. E ela trouxe para a terra de Israel esse culto a Baal. Baal era o Deus Sol. O Deus que influenciava nas colheitas. E por isso, eles vão ter 3 anos e meio de sol. Como quem quer abrir a mente das pessoas. Se ele é o Deus do sol, então resolva o problema do sol. Lembra de Gideão? Quando o Senhor chamou a Gideão, ele entrou lá num lugar e derrubou um Deus que eles adoravam. E muita gente se aglomerou perto da casa do pai de Gideão, querendo perseguir Gideão. E aí o pai de Gideão diz: não, deixa isso com o Baal. Ele é Deus. Que ele resolva o problema lá com Gideão. E ficou por isso mesmo. Porque Baal não é Deus. Lá na batalha do Carmelo, isso ficou muito claro diante de Israel. E as pessoas que estavam ali estavam dizendo
só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Ou só o Senhor é digno que a gente doe a Ele o nosso coração, o nosso tempo, a nossa juventude, a nossa saúde, enquanto temos, para servir o Senhor. Quando o Senhor quis aconselhar ou consolar Elias, ele disse assim que ele tinha preservado 7.000, que não tinha dobrado os seus joelhos a Baal. Agora vocês pensam em uma nação religiosa. Não sei quantos milhões era Israel. 7.000 pessoas é pouco demais. É pouco demais para uma nação religiosa. Apenas 7.000 não tinha dobrado os seus joelhos a Baal. Caminhando aqui, nós vamos ver um pouquinho do que Elias passou. Muitas vezes se traz uma ideia que crente não pode sofrer, que crente não pode ser provado, que crente não pode ficar doente, que crente não pode ficar desempregado. E o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tenhas bom ânimo, eu venci o mundo. Depois de enfrentar o Acabe, o Senhor mesmo disse para Elias: esconde lá perto do ribeiro de Querite. Os corvos vão levar pão e carne, e você vai beber do ribeiro do Querite. E lá o Elias se escondeu por algum tempo. Só que o Querite secou. As mesmas coisas que estavam acontecendo com os demais, aconteceu também com Elias. É claro que Elias não estava no mesmo nível dos demais, porque Elias tinha Deus. Elias tinha conforto, consolo. Elias tinha a quem buscar, a quem confiar, a quem depender. Só que os outros não tinham. E assim também é conosco. Quase tudo que acontece com os outros aqui nesse mundo, acontece também com o crente. Mas nós temos em quem confiar, em quem depender, em quem procurar ajuda, em quem procurar consolo. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses no capítulo 4, ele diz assim que os crentes não deviam se entristecer como os demais que não têm esperança. Então a tristeza do crente é diferente da tristeza do mundo, porque o crente tem esperança. Mas as provações da vida, ele também vai sofrer. Junto ao Querite. Nesses dias nós lembramos que o discípulo está sujeito a passar por alguma experiência sobrenatural. E aqui está Elias passando pela sua experiência sobrenatural.
sendo alimentado por corvos. Mas o ribeiro secou, e o Senhor disse a Elias: vai para Sarepta, e eu preparei lá uma viúva que vai te sustentar. Eu ordenei uma viúva que vai te sustentar. As provações continuam. O Senhor continua trabalhando no seu servo. E parece que a intenção do Senhor era deixar o seu servo o mais humilde possível. E agora ele vai depender de uma viúva estrangeira. Ela vai sustentar Elias ali em Sarepta. Ele esteve lá talvez mais de 3 anos, um pouco. E durante esse período que ele estava lá, a enfermidade veio, chegou no filho da viúva e ele morreu. E a viúva se dirige a Elias dizendo assim: você veio aqui para me trazer à memória as minhas iniquidades e matares o meu filho. Uma acusação. Você veio aqui para trazer perante mim a minha memória, as minhas iniquidades e matares o meu filho. Só que aquela mulher, ela dirigia a Elias sempre dizendo: o homem de Deus, o homem de Deus. Para ser um homem ou uma mulher de Deus, isso não quer dizer e não exclui a possibilidade de passarmos lutas e provas aqui nesta vida. Mas vai depender da maneira que a gente enfrentar as lutas e as provas aqui neste mundo. E mesmo em sofrimento, alguém pode olhar para a gente e dizer: ele é um homem de Deus. Ela é uma mulher de Deus. Elias toma o filho da viúva e ele vai orar e pedir a Deus que Deus traga de volta a vida. Certamente Elias estava numa angústia tremenda. Senhor, mas até a viúva, até o filho da viúva. E Elias trouxe de volta, Deus trouxe de volta a vida. E Elias devolve o menino para a viúva. E ela diz: agora eu sei que você é um homem de Deus. O reconhecimento das pessoas muitas vezes serve de entusiasmo para a gente continuar a batalha. Mas até mesmo quando não há reconhecimento, os servos de Deus devem continuar a batalhar. Mas uma das coisas mais interessantes em um servo de Deus é ele ser chamado homem de Deus. E durante esses dias nós lembramos dos discípulos que foram chamados cristãos. O mais alto posto de um discípulo de Cristo. Elias, o homem de Deus, reconhecido pelas pessoas que estavam ao seu redor. Como é que as pessoas olham para a gente? O que é que eles veem na gente?
Tem gente que acha e diz que Deus só quer o coração. E o mundo não consegue ver o nosso coração. O mundo só consegue ver o nosso exterior. E ele vai nos julgar pelo que ele vê. Ele não tem condição de ver o nosso coração. E a gente aprende nas Escrituras que a maior função, o maior serviço do crente no Senhor Jesus é aquele que o Senhor Jesus disse: ser-me-eis testemunha, Judéia, Jerusalém e até os confins da terra. E as pessoas podem até dizer: eu não sei fazer nada que não é verdade. Mas mesmo que ele não faça, mas se o seu testemunho puder ser visto pelos outros e eles serem convencidos que somos homens e mulheres de Deus, discípulos de Cristo, está ótimo, muito bom, acima da média, porque na grande maioria eles vivem abaixo da média e não são reconhecidos como discípulos de Cristo, como homens de Deus. O Elias teve a sua batalha lá no Carmelo. E naquele tempo de seca, a Jezabel alimentava 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera ou do poste ídolo. E o Acabe estava convidando trabalhadores para sair nos campos, nos lugares onde tinha ribeiros, para cortar capim, salvar a vida dos animais. E a Jezabel sustentava então 850 profetas na sua mesa. E o povo de Deus era perseguido. Os altares de Deus eram derribados. Agora Elias tem essa batalha no Carmelo. E finalmente ele vai matar 450 profetas de Baal. O Velho Testamento tem umas histórias interessantes, né, que é difícil para o crente da nova aliança, do Evangelho, discernir, né? Elias matando pessoas. O Senhor tinha mandado. No Velho Testamento existia a pena de morte. E homens de Deus mataram pessoas. É claro que hoje não é mais assim. Não é mais assim. Ao Senhor pertence a vingança. Mas depois daquela batalha do Carmelo, o Elias voltou, ou seja, diferente das outras maneiras, porque quando ele fugiu na primeira e na segunda vez, foi o Senhor que orientou. E agora na terceira vez, ele não espera o Senhor orientar. E assim que ele ouve o mensageiro de Jezabel dizendo: amanhã por essas horas eu farei a sua vida semelhante a deles, o Elias temeu. O homem que enfrentou Acabe e que disse e que orou para não chover e não choveu, e orou para chover e choveu, e enfrentou os profetas de Baal. Agora ele vai fugir
de Jezabel. O versículo 17 do capítulo 5 de Tiago passa a ser um dos versículos mais extraordinários desta carta. Porque ele vai dizer, olha, Elias era homem de sentimento semelhante a nós. E nós também somos assim. Uma hora a gente está tão animado, tão fervoroso, tão confiante. E daqui a pouco a gente fica tão deprimido. E qualquer coisinha vira um elefante. E o Elias parece que entra ou fica deprimido diante dessa situação. E ele caminha um dia inteiro até em um lugar deserto, onde tinha um zimbro. E lá ele se assenta e pede que queria morrer. Nesse caminho, ele passou em Berseba e deixou o seu moço. E eu gosto de pensar como esse moço se sentiu. Que alívio para um homem que teve problema com Acabe, que teve problema com os profetas, que tem problemas com Jezabel. Que alívio ficar longe desse homem. E ele foi e assentou debaixo do zimbro e pediu que queria morrer. Ele queria morrer. A gente lê de alguns homens extraordinários nas Escrituras e a gente lembra de Moisés. Moisés não queria morrer sem entrar na terra. Ele não queria. Ontem alguém me lembrou que o Moisés não entrou na terra porque ele tinha ferido a rocha. E é verdade, ele não entrou na terra porque ele tinha ferido a rocha. E nós só citamos aquela aplicação que ele é o representante da lei, que Josué é o representante da graça, porque muitas aplicações do Velho Testamento se encaixam tão bem com a doutrina no Novo Testamento. Mas o Moisés não queria morrer, ele queria entrar na terra. Eu gosto de pensar nele lá no lugar aonde o Senhor o levou, onde o Senhor levou a parte espiritual de Moisés. E possivelmente, como João do Apocalipse, ainda hoje, ele pode dizer, e eu vi, e eu vi, e eu vi, e me contou, e tudo era novo, e tudo era extraordinário. E o apóstolo diz, as coisas que os olhos não viu, e os ouvidos não ouviu, e não desceu do coração do homem, está lá preparado para aqueles que o amam. E Moisés deve ter ficado pensando, mas que besteira, querer entrar em Canaã, um lugar cheio de inimigos. Agora o Elias quer morrer, mas ninguém morre antes da hora. Antes de terminar o seu ministério, mesmo que seja às pressas, como foi o caso de Elias. Elias só ungiu Eliseu. A gente não sabe se alguém ungiu Azael. E depois um servo de Eliseu ungiu a Jeú. O ministério do Elias foi terminado rapidamente. Mas ninguém morre fora da hora. Eu gosto de crer que os servos de Deus, assim que terminar o ministério aqui, o Senhor o leva para dar descanso ali.
Quem não pensou nisso a respeito da morte do irmão Luiz Soares? Quem não pensou nisso a respeito da morte do irmão Samuel Davis? E quantas pessoas, como lembramos ontem, parece que não podia morrer. Agora o Senhor Jesus Cristo, Ele tanto sabia que ia morrer, como estava preparado para morrer, e Ele também sabia os resultados da sua morte. E caminhando com os discípulos, Ele dizia que seria em Jerusalém, e que os carrascos seriam as autoridades judaicas, mas que Ele ia ressuscitar ao terceiro dia. Sabia tudo da sua morte. E Moisés e Elias se apresentam no Monte da Transfiguração para conversar com o Senhor Jesus. E a Bíblia diz, eles falavam a respeito da sua partida. Será o que eles conversaram a respeito da sua partida? Tem um poeta que diz que mais tarde havemos de entender. E eu não sei se lá no céu a gente vai procurar entender tantas coisas que a gente não entende aqui. Mas a verdade é que esse homem fugiu, assentou debaixo do zimbro e pediu para morrer. E Tiago diz, ele era exatamente como a gente, sujeito aos mesmos sentimentos que a gente. Ele também passava pelos seus altos e baixos como a gente. Que, é claro, não é a vontade de Deus ter altos e baixos na vida cristã. Mas lá aparece o anjo do Senhor e acorda Elias e manda Elias comer. E Elias vai ver pão sobre pedras em brasas. E ele vai ver uma botija de água. E ele come. E deita de novo. E dorme de novo. E eu gosto de pensar que possivelmente ele estava pensando, eu vou acordar lá no descanso, em alguma região celestial, onde não tem Acabe, onde não tem profetas de Baal, onde não tem Jezabel, onde não tem uma nação idólatra. Eu quero acordar lá. Só que o anjo toca nele de novo e diz, come, o caminho será sobremodo longo. E é interessante que depois que Elias comeu e bebeu, ele caminhou 40 dias com a força daquele alimento. E a Bíblia diz que o caminho que ele foi era de um dia. Só que o caminho que ele volta por Damasco até Horebe, 40 dias e 40 noites, com a força daquela comida. E ele entra na caverna em Horebe, o monte de Deus. Aí a Bíblia diz que o Senhor perguntou para ele, Elias, o que fazes aqui? E ele disse, eu tenho sido extremamente zeloso pelo Deus de Israel. Mas Israel deixou a tua aliança. Derribaram os teus altares. Mataram os teus profetas. E querem tirar a minha vida. E tem alguém que acha pouco Elias ficar deprimido, né? Não era pouco. A gente fica deprimido por muito menos do que isso. Deixaram a tua aliança. Derribaram os teus altares. Mataram os teus profetas à espada.
E eles procuram tirar a minha vida. E ele ainda pensava consigo mesmo, e eu fiquei só. No pensamento de um deprimido. É comum ele pensar que aquilo que está passando com ele só acontece com ele. É claro que eu não vou pedir testemunho de nenhum deprimido aqui, hein? Mas uma pessoa deprimida, ele passa a acreditar que aquilo que está passando com ele só acontece com ele. E na verdade, não é só que acontece com ele. Acontece com ele porque Deus o quer preparar, porque centenas, dezenas, milhares vão precisar da experiência dele. E se o Senhor deixa que a pessoa chegue a esse extremo da vida, porque nós estamos vivendo nesse tempo onde os psicólogos, os psiquiatras, os psicanalistas estão com os seus consultórios cheios. Médicos que não têm experiência de depressão, que só têm a teoria. E homens e mulheres de Deus, que o Senhor levou lá nesse extremo, tem como ajudar. Deixar uma palavra amiga e mostrar uma luz no fim do túnel. O Elias estava deprimido. Quem não concordar comigo está plenamente perdoado. Mas o Senhor disse: o que fazes aqui, Elias? E o Senhor passou em frente à caverna. E ali veio um vento extraordinário que destruía tudo que tinha pela frente. E depois veio um terremoto. E depois veio um fogo. E depois veio um vento tranquilo, um cício tranquilo. E Elias envolveu o rosto no seu manto e saiu da caverna. Um dia Moisés pediu que queria ver a glória de Deus. Aquele homem, convivendo com o Senhor, vendo muitas vezes o vulto do Senhor, disse: eu quero ver a tua glória. E o Senhor falou com ele que tinha uma penha, uma rocha, que tinha uma fenda. Ele ia colocar Moisés naquela fenda da rocha e ele ia passar. E Moisés podia ver, contemplar a sua glória pelas costas. O Elias teve uma experiência semelhante. O Senhor passou. E a glória o seguiu. O poder o seguiu. A força o seguiu. Deve ter feito muito bem para Elias essa experiência. Aí o Senhor disse para ele: volta pelo caminho de Damasco. Vai lá e unge Azael. Unge a Eliseu. Unge a Jeú. E a gente fica perguntando: mas o que é que tem a ver Azael, rei da Síria, com Israel? Um dia, o Eliseu foi lá na Síria e ele encontrou Azael. Azael estava trazendo um presente do rei. E Eliseu olha para Azael. A Bíblia diz: ele fitou os olhos, ele olhou demoradamente. E Eliseu começou a chorar.
E o homem disse: mas por que choras, homem de Deus? Ele disse assim: eu estou vendo o mal que você há de fazer a Israel. Você vai colocar fogo nas fortalezas de Israel. Você vai passar ao fio da espada os jovens de Israel. E você também vai matar os pequeninos de Israel. E você também vai rasgar o ventre das mulheres grávidas em Israel. E é impossível ler isso sem lembrar que aquela gente adorou Baal. Que aquela gente beijou Baal. E a idolatria é o pior pecado que existe. É o pecado que rouba a glória de Deus. E o juízo ia cair sobre Israel. O apóstolo disse: de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também ceifará. Israel ia colher o que eles plantaram. Depois, num outro dia, Eliseu tomou um dos seus moços e disse: vai em tal lugar assim, assim. E lá você unge Jeú. E Jeú seria ou foi o rei que saiu à caça dos descendentes de Acabe e consumiu a todos. Ele saiu à caça de Jezabel. E como a Bíblia disse, ela foi lançada de uma janela. E esperaram por algum tempo para sepultar a princesa. E os cães tinham comido a sua carne. Deus não tem por inocente aqueles que pecam contra Ele, com luz e discernimento. Existem algumas coisas que chamam muita atenção da gente. Quando a gente lê de Arão e Miriam, eles começaram a fazer pressão contra Moisés e falar mal de Moisés. E a glória do Senhor desceu ali. E quando olharam para Miriam, ela estava leprosa, como um aborto que saiu do ventre. E a gente fica pensando, mas por que só Miriam? Ela era uma mulher, não cabia a ela posição no governo, não cabia a ela interferir na vida de Moisés, o homem chamado por Deus, e assim por diante. Mas aí nós temos o Elias saindo da caverna. E o Elias indo em direção a Eliseu. E como nós sabemos, ele encontra Eliseu trabalhando. Parece que era um fazendeiro bem sucedido. E ele lança o seu manto. E Eliseu entendeu, era um chamado. E ele disse: olha, me deixe primeiro despedir dos meus pais, beijar os meus pais. Diferente dos homens do Novo Testamento, o Eliseu tinha um sentimento nobre, familiar. Eu tenho um filho que ele está namorando uma moça que é muito apegada à família. E a moça fez uma prova para fazer medicina e ela passou, mas ela tinha que sair para uma cidade vizinha. E a moça disse: não deixo meus pais.
Não deixo meus pais. Essa moça não é salva e o meu filho também não é salvo. E eu estou me preparando para o dia que a gente tocar nesse assunto, eu falar com ele, dá um castigo nela. Fica também apegado aos seus pais, como ela. Mas o meu filho também é apegado aos pais, não tanto como a moça. Mas voltando aqui para o Eliseu, um homem de bem, um homem de família, um homem que queria beijar os seus pais antes de partir. E antes de partir, ele sacrificou os bois. Ele distribuiu a carne para os companheiros, como quem quer dizer, eu não deixo absolutamente nada para trás. Nós temos aprendido durante esses dias que os discípulos de Cristo têm que ser despreendidos. Nada pode nos prender. E o Eliseu foi esse homem que não deixou absolutamente nada para trás. E ele saiu a seguir o seu Senhor, a Elias. O mesmo manto que foi lançado a ele naquele dia, no fim ou no dia que Elias partiu, o manto caiu. E Eliseu tomou posse daquele manto. E o mesmo manto nas mãos de Elias que fez o Jordão abrir, foi o manto que na mão de Eliseu também fez o Jordão abrir. E manto nenhum tem poder para fazer isso. Mas o Deus daqueles que tinha nas suas mãos o seu manto. Nós vamos terminar aqui desejando que o Senhor nos ajude. Que homens como os discípulos de Cristo, o discípulo de Moisés, o discípulo de Elias, possa causar em nós ambições espirituais, que a gente tenha o desejo de ser semelhantes a estas pessoas. Que o Senhor nos ajude. Amém.